Bom dia, Rita. Obrigada por teres aceito esta nossa conversa, cujo principal propósito é também dar a ver a outras pessoas que estão num processo de escolha, de decisão, de mudar de vida ou não, ou o que é que vão fazer profissionalmente, que se possam inspirar. Obrigada, Helena. Bom dia também. Poder participar neste teu projeto. Eu começo por perguntar quem é a Rita Almeida. Ah, essa é a pergunta, não é? Assim, em grandes letras. Bom, o que é que eu te posso dizer? À data de hoje, porque tudo isto é muito mutativo, sou uma mulher bem com a vida. Muito bem com a vida. Muito grata por toda a minha genética, pela família que me trouxe, não é? Uma família pequena, mas muito agregadora, com muita segurança e proteção. Portanto, é desse lado que eu venho. Me trouxe também muita saúde, que é uma coisa que eu agradeço. E também muito feliz por morar onde moro, ou seja, por ter nascido aqui em Portugal. Gosto muito de ser portuguesa, coisa que poucas pessoas referem isso, mas isso faz parte de nós, faz parte de mim. E este privilégio de ter crescido nesta zona onde estamos, aqui a zona da linha, não é? De Lisboa, e de ter crescido junto do mar. Portanto, isso fez de mim também a mulher que sou hoje. Porque tinha o mar perto e essa sensação de abundância, que é, que é progresso, é sustentabilidade, mas por outro lado desafio. E também fez e trouxe muita inquietação, não é? Desse ir sempre, estar sempre em movimento. Portanto, o mar acompanha-me sempre e, portanto, sempre que fico longe dele, tenho saudades. E, portanto, muito grata por isso. Depois sou mãe de três filhos, que também me trouxe o outro lado mais da compaixão e da generosidade. E isso, com três filhos, cada um deles me trouxe isso à sua maneira. E com alguma liberdade de escolha, porque já crescia, na verdade. E isso trouxe-me, possibilitou-me a escolha da minha profissão, que desenvolvi durante 30 e muitos anos. Fui gestora durante muitos anos. Portanto, acho que à data de hoje sou isto. Uh, Ok, obrigada. Nestas nossas conversas, a pessoa que é entrevistada escolhe o local onde acontece. sim, Qual a razão deste local? sim. Olha, este local, estamos na Galeria Vesnei em Oeiras, um, onde está a decorrer uma mostra artística da qual eu faço parte. Um, Quis trazer-te aqui para dar a conhecer esse meu lado de mim, que provavelmente só conhecias pelas redes digitais, talvez nem tanto. Mas, originalmente, se te recordas, eu até tinha proposto irmos fazer uma caminhada junto ao mar, cá está, o mar outra vez, e depois pudéssemos conversar de uma forma até mais descontraída, do que não ser num espaço fechado. Mas pronto, depois encontrei este propósito, e uma vez que ia conhecer-me, este meu lado acabava por estar presente e por isso o motivo. Boa. Nesta mostra, que é coletiva, tens duas obras. As pessoas não estão a vê-las, mas podias descrever ou explicar a escolha destas duas peças que Sim. trouxeste para esta Sim. exposição? Bom, fica desde já o convite, se o podcast for para o ar até 23 de maio, de poderem vir até aqui à Galeria Verne, que fica mesmo no centro de Oeiras, e ver os teus trabalhos e os outros dos colegas. Mas sobre estes dois trabalhos, eles fazem parte de uma série maior, que se chama mesmo Silêncio. E porque nesta fase onde eu estou de transição, não é? Porque ainda é uma fase de transição, é isso que eu busco, não é? Esse silêncio para poder refletir, pausar, porque nele muitas vezes nascem outras descobertas e outras vontades de experimentar. E, portanto, as duas peças são, uma delas é um lugar imaginário, onde eu me imagino a caminhar, é? Num bosque, não será uma floresta, mas num bosque, portanto, muitas árvores, verde, fresco, brisa. O quadro chama-se mesmo Havia uma brisa no ar, portanto, sente-se essa brisa. E, portanto, eu imagino-me a caminhar, e, portanto, é uma paisagem imaginária
e que me acontece muitas vezes estar nesse espaço. Eu vim agora também dos Açores, de São Miguel, da ilha de São Miguel, e acabei por estar em locais muito parecidos. Portanto, as coisas acabam por fazer esse match perfeito. O outro quadro é que tem mais visão, tem mais amplitude, e portanto é um lugar onde estou imaginariamente sentada num sofá contemporâneo, portanto com um design bem contemporâneo, amarelo, que me inspira alegria, e estou a contemplar um horizonte onde existe o mar ao fundo, onde estou a ver montanha e o céu naquela altura muito longo, portanto, e o quadro chama-se Há uma melodia nas nuvens. Portanto, permite-nos essa evasão para o espaço, para o ar. E, portanto, são estas duas peças que trouxe para a exposição. Rita, há pouco referiste que durante 34 anos foste gestora e era interessante sabermos então o que é que te levou a mudar de vida e a seguir esta via da arte plástica. Sim. Olha, na verdade foram vários momentos diferentes no tempo. Talvez o principal tenha sido durante o Covid. Foi um momento particularmente desafiante do ponto de vista profissional, talvez dos mais desafiantes mesmo, e onde houve uma altura não muito longa de estar em casa para todos. E eu convivi muito perto durante o dia todo com os meus dois filhos mais novos. Portanto, na altura adolescentes, à volta dos 15, 13 anos. E é uma oportunidade única de poder estar com eles dessa forma, de acordar, não ter a pressa de sair, de poder preparar a refeição e de estar a almoçar com eles. E foi num desses almoços em que parecia que tinha descido ali uma paz enorme, uma sensação de bem-estar e de plenitude, que eu parei mesmo só para mim e pensei, eu quero sentir isto mais vezes. Esse foi um momento, digamos assim, que eu pensei, como é que eu poderei voltar a sentir isto com mais frequência, não é? Porque os fins de semana nem sempre trazem isso, porque os fins de semana também eram para descansar, para as atividades que todos temos aos fins de semana. Portanto, esse foi talvez o momento onde eu procurei ter mais essa sensação. Depois, nessa sequência a seguir ao Covid, também outros desafios profissionais, eu senti que estava já muito cansada, comecei a ficar fisicamente cansada, sem vitalidade. E isso trazia-me já algumas noites de insónia, dores de cabeça, enfim, algum mal-estar físico. E, portanto, isso comecei a pensar como é que eu posso ultrapassar isto, quer dizer, dormir ao fim de semana para compensar já não estava a funcionar. E partilhava muitas vezes com uma amiga mais próxima desta minha dificuldade de me concentrar no trabalho. E depois, um dia, ela pergunta: Mas diz-me, mas será que se tu pensasses em sair, não podes? Será que não podes financeiramente? E aquela pergunta ficou a ecoar-me durante muito tempo. E foi a partir daí, ou seja, foram este momento em particular, foi esta pergunta e foi um mal-estar físico. Portanto, era uma sensação de querer algo melhor, não querer estar a sentir essa falta de vitalidade. E essa pergunta desafiadora foram estas três momentos ou fases que fizeram uma mudança. Boa. E quanto tempo então demorou até tomar a decisão? Olha, eu acho que talvez um ano. Espero que não chegou a um ano. Foi um processo em que me desafiei muito, sobretudo com a pergunta, não é? Porque vim desse lugar de educação, dos valores de responsabilidade, de segurança, de ter, de assegurar o futuro, tudo isso mexeu muito comigo, não é? Portanto, parti, eu fui gestora financeira, portanto, com alguma facilidade, vi ou analisei como é que poderia fazer, não é?
E, portanto, foram esses dois lados. Como é que eu financeiramente me poderia sustentar se saísse da empresa, não é? E depois combater um bocadinho esse lado conservador e da educação que tinha tido. Portanto, entre esses dois lados, acho que demorou até tomar a decisão. Digamos que durante esse ano veio também desse despertar de consciência que veio do teu corpo, não é? Do mal-estar, de dormir mal, etc., desse cansaço crónico, da tal pergunta poderosa da tua amiga que fez aí um. E depois de todo o processo das nossas vozes interiores que dizem: ai, não sejas com esta idade, estás se calhar louca, não é? De estares a pensar agora como uma adolescente ou todos esses dogmas que nós temos e que, como disseste, tinhas esse conhecimento da área financeira e, portanto, conseguiste sentar e fazer o teu orçamento e ver quanto tempo é que dura, não é? Isso fez tudo parte desse processo. Para além disso, aconselhaste com alguém? Houve alguma conversa familiar? Eu fui partilhando isso com vários amigos mais perto, para ir ouvindo, escutando. Eu tenho um processo de tomada de decisão que normalmente é meu, ou seja, gosto de ouvir, mas depois há uma tomada de decisão e que demora mais tempo, esse lado meu interior. Fui ouvindo essa questão que disseste, sim, mas havia sempre mas e, não é? Ia sempre ouvindo, mas mais do que isso foi um processo interior, onde eu não queria aquilo que tinha já e não sabia bem o que é que ia fazer a seguir, porque esta questão das artes plásticas surgiu devagarinho e não necessariamente como um propósito. Portanto, ela nasceu muito devagar, um hobby que já tinha, mas não necessariamente o propósito, e portanto foi muito refletido, pensado, muito desejado essa sensação de bem-estar. Portanto, não posso dizer que me tenha aconselhado com ninguém, mas fui ouvindo. Com os meus filhos, quando tomei a decisão, partilhei com eles para os ouvir também, obviamente. E, portanto, do lado deles, claro que eles veem as coisas com outro olhar, muito mais presente, e porque não é? Portanto, não têm tanta história e não carregam tanta história para poder ver problemas na questão, veem oportunidades. E depois tomei a decisão. Acabei por tomar a decisão também numa pausa, foi na pausa mesmo de final de ano, portanto, mesmo ao Natal, a seguir a Natal, o meu aniversário é 24 de dezembro, e foi aí que eu tomei mesmo, sim, isto é mesmo para acontecer, depois de ter falado com eles e de ter escutado interiormente. Uhum. Tomada essa decisão, no final do ano, como é que foram os primeiros tempos? Se já tinhas algo que querias fazer e começaste a fazer, ou se foi só usufruir desse tempo merecido para tranquilidade? Entre a minha tomada de decisão e depois acontecer efetivamente a saída da empresa, ainda demorou quase um ano. Porque, dada a função que eu exercia com algum nível de responsabilidade, em uma empresa que é muito grande, tantas coisas não acontecem logo. Não é? Portanto, há toda uma passagem de testemunho, de tentar uma empresa como um todo, e, portanto, eu não deixei longe. Portanto, eu demorei quase um ano até sair, até sentir que a equipa, os colegas, que tudo estava bem e que tinha a posição assegurada. Portanto, eu saí bem, no sentido em que foi uma decisão muito partilhada, mesmo depois com as pessoas com quem eu trabalhei. Depois, no momento em que saí mesmo, portanto, isto foi em janeiro de 2022, eu acho que eu procurei mesmo descansar. Que estava efetivamente nesse estado já em que o corpo me pedia mesmo para repousar. Eu recordo-me que, na altura, não conseguia concentrar-me para ler um livro. Tinha essa disponibilidade. E, portanto, foi todo esse processo de descansar, de passear bastante. Saía para passear e para caminhar.
com amigos mais perto e que estavam disponíveis. Nem sempre é possível as pessoas estarem disponíveis durante a semana, não é? Mas sim, estive. E sozinha, e portanto isso foi uma pausa. Portanto, demorou talvez 6 meses até eu conseguir voltar a recuperar vitalidade para poder experimentar, para poder ir voltar a ler. A pintura não surgiu logo de uma forma tão expressiva, portanto, eu sempre desenhei em caderninhos, mas os nossos sketchbooks, portanto, andam sempre comigo na carteira. Isso ia acontecendo, mas como sempre aconteceu antes, ou seja, não era propriamente um caminho. Portanto, fui-me deixando ir. E o corpo foi começando a dizer, olha, e a curiosidade a despertar, olha, está aqui este workshop para fazermos sobre têxtil, ou sobre ah, escrita criativa, ou sobre... E hoje em dia existe tanta disponibilidade, que não é difícil nós encontrarmos como não experimentar. Para mim é uma tentação. E portanto vi-me ali, nesses 6 meses a seguir a ter descansado e depois no ano seguinte, a experimentar muita coisa. A procurar onde é que eu me sentia melhor. E conheci imensas pessoas absolutamente extraordinárias também com percursos parecidos, mas com outra forma de estar que não era aquela que eu tive na empresa, não é? Porque são outros pensares e outros sentidos muito diferentes dessa vida empresarial, muito 9 to 5 ou 9 to 9. E portanto não foi logo, vou para a pintura. Não foi logo assim, foi um processo que fui descobrindo. À medida que senti que era isso, foi a pintura, então comecei à procura de algumas referências, ou de pintores que gostava, ou de escolas que me traziam algum eco, e portanto acabei por então fazer aulas de aguarela, portanto, mesmo com um artista português, que é o Carlos Marques, que é um aguarelista fabuloso. E depois, em paralelo, inscrevi-me na Sociedade Nacional de Belas Artes. Também é uma escola de referência para mim, porque ia sempre ver exposições e, portanto, trouxe-me esse lugar de quase de cumprir um sonho de ir lá, de ir às exposições e, olha, também faço parte. Ou pelo menos aprender. E tanto foi assim. Estamos a falar aí do ano 2023. Rita, a forma como tu descreveste como é que decorreu esses 6 meses em que andaste só a experimentar também, quase como se descobriste de uma forma orgânica. Mas é interessante que descobriste, mas de alguma forma o desenho estava lá, não é? Se calhar é uma coisa que te acompanha desde sempre, mas que tu vias como um hobby, coisa que não era para ser uma profissão. E o teu corpo, o teu sentir, a tua essência levou-te lá. Houve sempre certezas ou o que é que andava aí? Sim. Não, nem sempre houve certezas, não é? Aliás, esta vida que tenho agora, que é muito tranquila e pacificadora, também traz muitas inquietações, traz muitas notícias de mim, não é? Do que é que, se a pintura, na verdade, que eu agora abraço com mais frequência e onde tenho feito exposições e, portanto, me exponho, não é? Se de facto é um caminho que eu quero perseguir, ou não, porque interrogo muitas vezes se isso também não me está outra vez a trazer o meu lado muito de planear, de agora tenho que pintar para. E eu não quero isso. Não. Eu quero simplesmente pintar para desfrutar e para poder partilhar e depois ouvir se isso tem eco nas pessoas ou não. E é muito por aí. Portanto, eu, a par da pintura, leio bastante. Portanto, nesta altura é outro dos meus prazeres é ler. Outro prazer que tenho muito grande é fazer voluntariado e poder participar algumas causas que me dizem e, portanto, poder contribuir com aquilo que eu sei e poder ajudar, não é? Ter, estar disponível para o outro. Portanto, a pintura sim, mas não queria que ela, não gostaria que ela se transformasse outra vez num processo muito metódico e planeado. Não posso, porém, ignorar que a minha forma de ser tem muito a ver, e as minhas características dominantes têm muito a ver com esse sentido de ser boa organizadora, ter um bom planeamento estratégico, enfim,
tudo isso que me acompanha desde jovem, não é? Portanto, esse lado vai ter sempre que existir, não o posso abandonar, não é? Mas quero muito desenvolver um outro lado mais leve, simples, e que essa leveza contribua, se calhar, mais, de uma forma mais premente para o lado planeador, não é? E equilibrar, não de voltar a desequilibrar. Ao fim e ao cabo, é o que nós costumamos dizer, ter os pés assentes na terra e poder sonhar e ter esse lado mais subtil Sim, e criativo. sim. Poder ir equilibrar, não deixar nunca de experimentar. Portanto, se hoje estamos a ter esta conversa e se calhar daqui a 5 anos voltássemos a ter a conversa, quem sabe? Não é? Se continua a ser a pintura ou se apenas partilhar o que sei através de formação poderia ser um caminho. Não quero mesmo ficar agarrada a isso como uma profissão. Como é que gostarias de ser recordada? Com gentileza, com generosidade. Com esta alegria que tenho, eu comecei por dizer que estou muito bem pela vida. Eu acho que sempre estive. Portanto, com essa vontade de viver com alegria e na busca dessa felicidade e de poder partilhá-la com os outros. Eu acho que era assim que gostava de ser recordada. Pelos meus filhos, como pela mãe, e com este exemplo de movimento pela felicidade interior e poder partilhá-la, mas também pelos amigos e através das peças que vou deixando, que elas também possam ser inspiradoras. Em jeito de desafio, gostava que tu me respondesses a uma pergunta que nunca te foi feita. Desafio. É um desafio verdadeiro. Eu gosto sempre daquela pergunta que nasce em mim depois dos outros me surpreendem. E este teu convite, por exemplo, é um exemplo disso. Surpreendeu-me o teu convite. E trouxe-me perguntas. E isso para mim é beleza, porque nasce tudo pela pergunta. E gosto mesmo de ser surpreendida. Não necessariamente, às vezes, de forma positiva, porque há outros aspectos, mas mesmo esses, eles trazem perguntas que depois, neste meu tempo e nesta fase de vida que tenho, de mais silêncio, as respostas acabam por aparecer. Às vezes de formas inesperadas. Portanto, acho que é isso. Boa, obrigada. E nesta partilha maravilhosa que tens feito, Rita, e sabendo que há muita gente que está neste processo ou que tem lá o tal sensação que alguma coisa tem que mudar, mas ainda não sabe muito bem o quê, existe algum conselho que tu possas deixar, ou não sendo conselho, alguma pergunta? Pois, conselho será muito forte, mas o que é que eu senti? Eu senti que se tivesse ouvido o meu corpo mais cedo, talvez tivesse antecipado um pouco a decisão. Portanto, ouvir o corpo é fundamental, ouvir os sinais, se é dor de cabeça, se é as digestões que não se fazem, se é a insónia, que foi o meu caso, se é os intestinos, se é as articulações. E, portanto, ouvir e depois procurar sanar isso, portanto, tratar. E com essa saúde do corpo, depois a vitalidade, ela acaba por aparecer e traz-nos esse maior discernimento para uma tomada de decisões que nos façam mais felizes. E depois outro aspecto importante é quando naquelas alturas em que parece que tudo corre mal e que não vemos a luz ao fundo do túnel, porque elas também acontecem, é começar no simples, é fazer algo simples, é respirar, é beber um copo d'água, é simplesmente olhar às nuvens, coisas muito, muito simples e que nos resgatam para a presença e não para o mental, não é? E não para o pensamento, que são esses, por vezes, que nos perturbam, não é? E uma vez eu ouvi alguém a dizer isto muito simples, que é quando nós temos um problema
mental ou um desafio mental, temos que procurar a solução no corpo, e quando temos um problema no corpo, temos que procurar a solução mental. E se pensarmos nisto tão simples também, também ajudou, e no meu caso ajudou. Boa, obrigada. E numa palavra, como é que foi esta conversa? Inspirador, Helena. Inspiradora. Boa. Inspiradora. E obrigada por esta oportunidade. Obrigada eu também mais uma vez e vamos nos encontrando. Vamos sim.